bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos vendo ou nos ouvindo. Esse é mais um episódio do podcast Só BO. Eu tenho hoje aqui um policial, referência em Santa Catarina, referência em polícia. Não há como se falar em polícia nesse estado sem lembrar dele. Foi um cara muito pedido nas nossas directs, nas nossas enquetes, nas mensagens que a gente recebeu. É um orgulho, uma satisfação. A gente traz hoje para vocês o meu amigo, meu cliente, meu parceiro, Sargento Segata. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. Segata, quanto tempo de polícia, para quem não te conhece, acho que poucas pessoas não te conhecem, principalmente os nossos ouvintes, mas para quem não te conhece, quanto tempo de polícia, quando você entrou na polícia, quantos anos você tinha, como é que começou a tua carreira? Então, eu sou da escola do último convidado, né, do Tadeu, né, é uma escola excepcional, formou bons policiais, ótimos policiais. Então eu entrei em 1997, né, e a nossa escola de soldado foi feita lá no batalhão da PM mesmo, a gente não foi para o Cefap, né, para o centro de ensino, a gente fez lá no batalhão mesmo, né, e se formamos em janeiro de 98 e de lá para cá, né, até os dias atuais, eu sempre trabalhei no 1º Batalhão Itajaí. Quantos anos você tinha quando se formou? 20 anos. 20 anos. 20 anos de idade. Eu era bem novinho, né, bem mais magro do que eu estou hoje, né. Não tinha muita experiência de trabalho, não tinha muita experiência de vida, porque 20 anos não tem muito o que ter de experiência, né, digamos assim, né. Mas eu adquiri muita experiência já na escola, né, e depois no decorrer do serviço. Segata, como que no decorrer da tua carreira, como que se formou esse ícone em cima do teu nome? Tinhas uma identidade civil, de repente ganhasse uma identidade militar, passado tantos anos, acho que quase já indo para a reserva já daqui a pouco, né? Sim. Passado tantos anos, o teu nome ecoa ainda como um ícone dentro da polícia e das grandes ocorrências que aconteceram aqui no estado. Como que se formou o Segata? Por onde ele passou? Por que equipes? Por quais experiências? Como é que se formou quem hoje é o Sargento Segata? Então, eu acho, né, eu acredito que essa fama, né, de ser o Segata, né, como tem o Tadeu, o Heidman, né, tem essa fama, ela veio com o custo de muito trabalho. Claro. Né, é muito trabalho. E tanto eu quanto esses outros policiais que eu citei e outros mais ainda, a gente não admite, pelo menos eu não admito, né, hipótese alguma, receber o rótulo de incompetente. Então, eu estou na polícia militar, sou um policial militar, né? Gosto do que eu faço, eu amo o meu trabalho, né? E eu faço ele com prazer, com felicidade. Claro que tem muitas dificuldades, muitos perrengues, né? Algumas injustiças que acontecem, mas isso tudo não abala, né, o fato de eu ser um policial militar e gostar do que eu faço. Então eu faço com gosto mesmo, com amor, né, o serviço que eu presto. Claro que eu sou um ser humano, estou suscetível a erro, né? Às vezes exagero, às vezes eu peco para mais ou para menos, mas tudo que eu faço em prol da Polícia Militar, faço em prol da sociedade, né? Que eu sei que a sociedade, ela espera isso dos policiais militares, né? Um bom desempenho, um bom trabalho, né? E é isso. Eu acho que é muito trabalho, sim, né? Aí vem também com esse trabalho, vem os reconhecimentos, sim, né, sim, dos próprios parceiros de serviços, irmão de farda, que a gente chama, né? O reconhecimento da sociedade. Né? E também o ódio da vagabundagem também, né? Acaba sendo um reconhecimento, né? Porque... Com certeza, porque o policial que ele não é odiado pelos bandidos, eu não volta consigo... e faz de novo. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado, né? Tá errado. O policial bom é o policial que não tem afinidade com vagabundo. Sim. Né? Vagabundo tá de um lado do muro e o policial militar tá do outro lado do muro. Sabe que a gente tem uma seguidora do podcast que ela entrou em contato comigo por mensagem e ela falou que a família dela não apoia
né, a Polícia Militar, teve alguns problemas com a Polícia Militar e que ela é uma seguidora anônima. Por isso que ela nunca deixou nenhum comentário, né, mas que ela tem um grande apreço, né, tanto que quer fazer direito e tudo mais, mas que a família não pode nem sonhar que ela segue o nosso podcast e que assiste aos nossos convidados. Nossa, isso é triste, né? Porque, como eu falei, assim, como eu erro, vários policiais erram também. Pode ter acontecido algum tipo de situação que não agradou a família dela, né? Mas a gente não pode generalizar, né? Sim. A gente não pode generalizar. Então, são fatos isolados. Então, amados por muitos, odiados por muitos também. Exatamente. Segata, quanto tempo de serviço operacional? Serviço operacional, trabalhei diretamente no combate ao crime, na rua. Na rua mesmo? Na rua, combatendo o crime, né? De 98 até 2012. Certo. Né? Então são aí quase 16 anos, né? 15 anos, tem que fazer as contas ali rapidinho, trabalhando no operacional, né? Dentre esses anos todos, eu fiquei lisonjeado quando eu me formei, eu fui convidado a trabalhar no grupo de operações especiais, né? O GOI das antigas, né? E fiquei mais honrado ainda com o convite, né? Que eu fui alocado como motorista de uma viatura que era referência no estado, assim, ela é uma viatura, engraçado, né, ter um veículo, ter essa imagem, sim, né? Mas era a viatura temida por tudo quanto é bandido que tinha na região, que era a 1049. 1049, né? Certo. E eu fui convidado a ser motorista, fazer parte daquela equipe, né, do GOI na época, e motorista da 1049. E quem eram os demais componentes dessa viatura? Eu comecei a trabalhar, que chamava-se na 5ª Guarnição, que era uma guarnição que ficava aquartelada só treinando. Certo. Né? Até para aprender, porque era recém-formado, não sabia quase nada do serviço operacional da Polícia Militar. Então a gente passou ali um período de estágio só treinando, né? Os convidados a fazerem parte do GOI foi eu, o Tadeu, o soldado Barcelos, que hoje é cabo, né? E o Fortaleza. Né, que hoje ele é reformado, sim, né, mas o Fortaleza também estava junto nessa aí. Então nós 4 da mesma escola, né, fazendo estágio no grupo de operações especiais. Aí quando a gente foi alocado nas guarnições de rua, eu trabalhei com 2 caras, ficou eu e o Barcelos, né, que eram recém-formados na mesma guarnição, mas trabalhei com 2 caras que foram os caras responsáveis por me ensinar a trabalhar e praticamente ser do jeito que eu sou hoje por conta desses 2 caras, que na época era o soldado Tchaika, né, do grupo de operações especiais, e na época era o sargento Edenilson, certo, que hoje é subtenente, está na reserva. Está na reserva. Né? Então eles é que ensinaram todos os macetes, como é que tinha que ser, foram passando o que é ser um policial operacional, né, e fazer parte de um grupo de operações especiais, né, como é que a gente tinha que se portar. Tem toda uma manobra, né, que a gente tinha que... a gente era referência para o batalhão. Sim. Né? Como hoje chama-se tático, né? Os policiais novos que entram, quem é referência no quesito operacionalidade, né? Sim. É o tático. Sim. Né? Então os caras têm que ser exemplo para a tropa. Né? E a gente tinha essa preocupação de ser o exemplo para a tropa. E nessa época, bom, já começasse no serviço operacional, né? E de todo esse tempo, foi um tempo longo, qual foi a ocorrência, qual foi o BO que mais te marcou? Cara, eu posso dizer assim, o que mais marcou, que vive na minha mente. Sim, ainda. Que vira e mexe, né? Tu ainda te lembra. Foi a minha primeira troca de tiro. Certo. Que eu estava de folga e desarmado. Tá. Né? Então, assim, bem complicado. Eu estava saindo para ir na academia e esqueci a minha arma. Esqueci de pegar a arma. Não tinha aquele negócio ainda de estar toda a vida armado, de estar toda a vida preocupado, né? E todo mundo é um suspeito. Não tinha ainda essa... Depois aconteceu na tua vida, depois, a gente já vai chegar lá, né? Com certeza. Né? Então, eu esqueci a arma. Na época, eu namorava uma menina, daí ainda comentei com ela, putz, esqueci a arma. Ela disse, a gente tá indo treinar, é 12:30. O que poderia acontecer 12:30? Nada. Aí fomos pra academia, né?
No que eu estou estacionando o carro na academia, né? E eu começo a escutar vários disparos de arma de fogo. Eram 2 vagabundos trocando tiro com uma viatura no pátio da academia. E como eu estava com a chave do carro na mão, um dos vagabundos olhou para mim e me rendeu com 2 armas, ele estava com 2 armas na mão, me rendeu pedindo o meu carro. Eu me ajoelhei, joguei a chave do carro para ele e ele efetuou 2 disparos contra a minha pessoa, né? Eu achei que tinha sido baleado, porque nas conversas com policiais mais antigos, eles sempre comentavam, quando tu levar um tiro, se um dia tu levar um tiro, tu não vai sentir. Né? E como eu vi aqueles 2 canos apontados para mim e o cara efetuou os 2 disparos, eu pensei que tinha sido baleado. Sim. Rapidamente me joguei no chão, comecei a rastejar para debaixo do carro, né? Entrei para dentro da academia, vi que não estava baleado, peguei 2 nilhas de 5 quilos e fui pro confronto. Com 2 nilhas de 5 quilos. Né? Olha, né? Sem noção, né? Mas eu ia enfrentar os caras, 2 caras armados com a anilha de 5 quilos. Eu pensei, vou jogar na cabeça, é um tombo só, aí eu tomo a arma dos caras, aí a conversa é diferente, né? Mas quando eu saí com as anilhas de 5 quilos, já estava correndo para o fundo do pátio da academia, os 2 policiais acompanhando, eu fui até a viatura, peguei uma calibre 12 e fui junto e ajudei a fazer a prisão de um dos elementos. Né? Ele invadiu um condomínio, atirou contra uma escrivã da Polícia Civil também, nesse condomínio, né? E a gente conseguiu render ele e efetuar a prisão dele. Essa ocorrência para mim, assim, né? Tem tantas outras que se eu for contar aqui, né? O pessoal vai escutar, pô, mas essa foi mais cabreira, essa foi mais difícil, né? Troca de tiro, que tiro pegou na viatura, troca de tiro que eu escutei o tiro passar do lado da cabeça, aquele zunido passar, assim, senti o deslocamento de ar passar, mas essa realmente foi a que me marcou, assim, e que me ensinou, assim, ó, nunca mais, a partir daquele dia, eu largo a minha arma, cara. Nunca, nem para ir no banheiro. Né? Eu vou no banheiro, eu vou armado. E precisou de uma dose de coragem bem excedente, né? Sim, até porque depois, analisando os fatos, assim, pô, o que tu ia fazer com a anilha de 5 quilos, Segata? Mas era o que tu tinha na mão, né? Era o que eu tinha, exatamente. Eu disse, cara, eu não sei o que eu ia fazer. E cada um, na verdade, luta com as armas que tem ali, né? Exatamente. Alguma coisa ia fazer. Eu disse, eu ia me dar bem. Se esconder, nem pensasse. Não. Não era uma opção. Não, para vagabundo, policial militar que se preze não recua para vagabundo. Tá? Policial militar que se preze não recua para vagabundo. O policial que recua para vagabundo é covarde. Tá? A gente não recua para vagabundo. A gente pode acontecer de nós perder uma batalha para vagabundo, né? Porque a gente não tem superpoder para poder ganhar todas. Mas a gente cai atirando. Sempre. Não tem. A gente não recua. Alguns dizem, né? Usa aquele jargão, vamos recuar para pegar impulso. Eu não recuo nem para pegar impulso, cara. Vagabundo na minha mão só se fode. Não tem outro jeito. Então, não era uma opção eu me esconder. Sim. A opção era ir pra guerra. E se não tivesse anilha de peso ali da academia... Ia ser outra coisa, ia ser uma caneta Bic, ia ser qualquer outra coisa. Na pedra, que era o pátio era de pedra brita, eu ia lascar a pedrada nele, e alguma coisa eu ia fazer, cara. Né? Nem que tivesse que avançar nele e morder ele todo. Mas eu não ia recuar. Né? E não recuei. Né? Depois até os companheiros falaram, tu é louco, Segata, porque o cara podia ter me atirado. Não só podia, como atirou, né? Exatamente, eu disse, ele atirou e errou. Né? Porque vagabundo é burro. Sim. Né? Além de ser um marginal, não tem nem palavras para falar do que eu penso de vagabundo, né? Eles são burros. Né? Então, eu ia me dar bem. Se eles não saírem correndo, eu ia me dar bem. Eles iam se fuder na minha mão. Com certeza, com nilha, sem nilha, com pedrada, com mordida, com puxão de cabelo. Seja o que for, né? Eu ia pra cima do vagabundo e eu ia me dar bem, né? Que Deus é comigo. Deus é pelos justos, né? Com certeza. Segata, tens uma ocorrência muito, muito particular, apesar de todos os confrontos que tu já teve, e a gente vai chegar nesse numeral daqui a pouco, porque acredito que esses confrontos todos, eles personificam, né? Por mais que a gente
fale do Segata como policial militar, sem dúvida nenhuma, esse policial militar, ele é criado, ele é forjado de alguma forma, né, pelas experiências, enfim. Mas eu me recordo de uma ocorrência tua, de sequestro. Sim. E foi uma ocorrência pelo que eu me recordo, ela foi bem pesada, ela foi bem emocionante, ela foi bem... Como é que tu lidou com isso? Como é que foi esse BO? Onde é que tu estava? Como é que tu acabou se encontrando com aquela família que tinha acabado, né, de ser sequestrado? A ocorrência em si, ela se deu assim, foi um sequestro relâmpago, né? Os dois marginais aguentaram uma mulher, uma advogada, inclusive, né? E aguentaram ela com o carro e saíram com o carro dela, provavelmente ia levar ela no banco para fazer saque de dinheiro, né? Era uma modinha que estava acontecendo naquela época. Mas um terceiro viu a ação, ligou para o 190 e a gente logo conseguiu localizar o carro e começamos um acompanhamento. O que nós não sabia, que a mulher que estava sequestrada ali, estava de refém, tinha 2 crianças dentro do carro. Um bebê de colo, de meses, né? Imagina o desespero. E uma criança de 2 a 3 anos. A gente não sabia disso, né? E os vagabundos, quando viram a viatura, eles começaram numa fuga insana, né? Para não ser preso. E a gente rodou vários bairros, ruas, transversais, sinais vermelhos, ultrapassando, e até que chegou na localidade do bairro São João, eles bateram o carro e saiu correndo cada um para um lado. O vagabundo que correu para um lado de um terreno baldio, eu fui atrás dele, ali gerou uma troca de tiro, ele estava armado, né? Obviamente, né? Eu não hesitei em agir em legítima defesa, né? E mandei o vagabundo para o inferno, né? E já fomos correndo atrás do outro, já que aquele ali estava baleado ali, desarmamos ele, fomos atrás do outro para tentar efetuar a prisão dele, efetuamos a prisão dele também, e voltamos no carro para ver como é que estava a vítima. Aí foi a surpresa que ela estava com um bebê de colo e uma criança de 2 a 3 anos, mais ou menos. Que desespero. Né? A mulher, ela estava assim, transtornada. Imagina. Né? Ela não conseguia falar, ela não conseguia chorar, ela estava assim, transtornada. A gente, aí, na época, o oficial chegou na ocorrência também, ele teve a preocupação de dar todo o suporte e assistência para essa vítima, né? E deixou lá o sargento externo desenrolando ali a ocorrência conosco, né? E tirou até a vítima de situação, levou para outro local. A ocorrência, ela tomou uma proporção gigante, por ser do jeito que ocorreu. Sim, eu me lembro bem dessa ocorrência. O comandante-geral da época, ele ligou para o oficial Dia, né? Parabenizou todo mundo, conversou comigo, inclusive por telefone, parabenizou a ação, inclusive parabenizou pela questão do confronto armado, em que o vagabundo veio a óbito, né? Achou que a ocorrência foi redondinha, assim, mas ficou muito marcante por conta, assim, uma coisa é tu atender uma ocorrência com um adulto. Sim. Outra coisa é tu saber que tem criança envolvida na ocorrência. Imagina essa mãe, né? Com seus filhos, com um carro sendo sequestrado, um carro em alta velocidade, com gente armada. Né? E teus filhos ali. E ela mencionou, né, para esse oficial que deu a assistência para ela, que o vagabundo, aquele que trocou tiro comigo ali, que eu matei, ele virava para trás, apontando a arma para a cabeça dela e para os filhos dela e dizendo: se os vermes não pegar, tu vai morrer. Se os vermes não te pegar, tu vai morrer. Então ele vinha cometendo ameaças com arma de fogo em punho para essa mulher, apontando a arma para a criança. Tu imagina o que apontar a arma para uma criança, um bebê de colo, cara. Como é que essa mãe não ficou? E imagina, não se recupera nunca mais de uma coisa dessa. O alívio ainda é o fato da polícia ter solucionado, né? Isso aí traz um alento agora. Exatamente, né? E eu tem uma parte que eu fiquei chateado dessa ocorrência, que foi o que, assim, eu queria ter conversado, né? Não naquele momento. Naquele momento estava todo mundo estressado, a gente fica estressado, depois de uma troca de tiro, porque assim, na hora da ação não tem medo, cara. Eu não tenho medo.
né? Não tenho medo de matar e não tenho medo de morrer. Eu estou ali para aquilo, né? Mas depois que passa a situação, somos seres humanos. Sim. Aí a gente pensa o que podia ter acontecido. Sim. Né? Que o tiro que o vagabundo deu podia ter pego no meio da minha cabeça. Claro. Né? Aí eu tenho família também. Então tu tem um momento de reflexão de tudo que ocorreu ali. Né? Mas posteriormente eu queria ter conversado com essa mãe, com essa mulher, com essa advogada. Né? Explicado para ela, perguntado como é que ela tá, se ela estava bem. E eu fiquei sabendo por terceiros que ela ficou muito agradecida pela ação da Polícia Militar naquela ocasião, né? Que inclusive ela fez uma carta de agradecimento e encaminhou para que fosse entregue para os policiais, né? E infelizmente não chegou na minha mão essa carta. Então eu tenho esse ponto que, eu fiquei chateado, porque é um reconhecimento que às vezes a gente não tem no atendimento de uma ocorrência. E nessa ocorrência a gente foi reconhecido pela vítima, né? E não chegou nas nossas mãos. Imagina, não é só uma vida salva, né? Foram 3, né? 3 vidas salvas. Foram 3 vidas salvas. Se não mais, né? A tua própria, inclusive, né? Se colocar tudo, né? Toda a guarnição envolvida. O deslocamento com a viatura, porque teve um casal de moto que foi atropelado pelo carro do nessa mesma ocorrência. Eles tocaram em cima, a pessoa caiu, né? Eu tive que desviar do casal que estava no chão ali para não passar por cima deles. As outras viaturas também, uma teve que parar, daí já ficou uma viatura menos na perseguição, viatura vindo de lá e fura sinal vermelho, tudo é risco. Tudo é risco, tudo é risco. Para ti, né? Para os outros, enfim, para os policiais, para a vítima do próprio assalto, para transeuntes da rua. E não gostando do que eu vou falar agora, mas até da própria vida dos vagabundos. Claro. Tá? Porque antes de ser o Segata encarnadão, matador e coisa e tal, né, a gente tem que trabalhar dentro do regime legalista. Claro. Então não somos assassinos. Sim. Né? A gente senão tu não seria quem tu és, né? E não estaria a gente não estaria aqui, claro. Né? Eu já estaria preso, com certeza. Então nós não somos assassinos. Só que se vacilar, né, se tentar contra a vida nossa ou de algum parceiro, né, com certeza vai tombar. Falando nisso, quantos confrontos? Confronto armado, eu não sei. Perdeu a conta. Não sei de precisar, porque foram vários. Vários, muitos confrontos armados, né? Várias apreensões de arma de fogo, botar na balança aí, acho que dá mais de 500 armas apreendidas, né, nesses 15, 16 anos aí de serviço operacional, né? Toneladas de droga apreendida, né? Passou de 1.000 detenção, com certeza passou, porque a gente fazia prisão, todo serviço nós fazia prisão, todo serviço nós fazia prisão, não passava um serviço sem prender alguém, né? Alguém não, um vagabundo, né? Sem prender um bandido. Então, confronto armado teve vários, assim. Quantos óbitos? Óbito... Tu tens contabilizado na... 18. Todos 18 legitimados, respondesse a algum tribunal do júri? Não, todos arquivados ali pelo Instituto da Legítima Defesa. Certo. Todos. 18 óbitos. Algum arrependimento? Não. Dos óbitos? Não. Eu tô vivo. Terias feito diferente em algum deles? Talvez tivesse dado um tiro a mais em um ou outro, né, que merecia, né? Mas não, como eu te falei, né? A gente, quando chega nesse ponto de tu ter que ceifar a vida de alguém, tá? Tu tem que mandar um bandido pro inferno, é porque é tu ou ele. Sim. Aí tu botar na balança, né, entre eu e um marginal, o marginal tá fudido, cara. Sim. Ele vai tombar sempre, né? Tombei 18, saí da rua em 2012. Ou seja, a gente teve uma pausa, né? Porque se tivesse continuado na rua, a gente teria passado esse número aí, talvez facilmente, porque o local ali, Itajaí, é um local, né, que... Sim, é um local que tem muita droga, muita arma, né?
Não sei se tu vai tocar Tráfico no assunto da questão ali do crime organizado, bastante, né? a gente vai entrar exatamente PGC, nisso agora. Né? Então tem muito uma célula faccionado forte ali, né? O PGC tem é. uma célula forte. Itajaí sempre foi uma cidade visada, né? Visada pelo crime organizado. Pelo crime organizado. Né? Sempre foi. Então... Rota de BR, perto do porto, enfim, né? Tudo ajuda ali. Tudo ajuda, tudo né? conspira contra, Sim. né? A sociedade e o bom andamento da ordem pública. Mas a gente se mantém forte, né? Então não tem arrependimento, não tem... Como eu falei, o que faria diferente? De repente não hesitaria em alguma situação que eu hesitei, porque, veja bem, eu aprendi frouxo aí mais de 500 armas de fogo. Certo. Em toda a minha carreira, né? Se todos que eu aprendi com arma de fogo eu tivesse sentado o dedo, eu teria aí mais de 500 homicídios. Certo. Né? Então a gente trabalha dentro desse regime legalista, né? Se a minha integridade física, a minha vida está em risco, aí eu não penso. Não tem que hesitar. A gente entrou aqui num campo bem complicado e hoje a gente tem ouvintes aí do Brasil todo já, apesar do podcast ser novo, a gente já conseguiu um espaço bem razoável e talvez o que eu te pergunte, vários policiais se identifiquem, né? Então houve um momento em que de fato a facção ela tentou se instalar na cidade de Itajaí. Teve uma organização interna em que se teve esse movimento do crime organizado para se instalar nessa área que é bem estratégica, e a gente sabe, inclusive geograficamente, né, ela é bem estratégica. Tu te lembras quando isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? E acredito que estavas no operacional ainda, e eu quero saber como que a entrada do PGC na cidade de Itajaí, a tentativa de instalação, como que ela entrou na tua vida e vice-versa, né? Como que o Segata entrou na vida da facção e o que isso mudou na tua vida? Cara, assim, quando que foi, né? Vamos tentar seguir a sequência. Fazer uma linha cronológica. Isso, quando que foi? Eu não me recordo precisamente, mas acredito que ali entre 2009 e 2010. Sim. Né? Foi o ápice do PGC querer se instalar em Itajaí e montar ali os faccionados, né? Dominar a cidade. Né? Foi entre esses 2 anos. Inclusive foi um ano que a criminalidade subiu muito, né? Bastante. Violentas mesmo. Nós tínhamos, me recordo, eu morava lá nessa época, nós tínhamos assalto no trânsito. Sim, nessa época eu trabalhava no Canil, né, com o Sargento Heidmann. Depois até ia te fazer uma pergunta sobre o Canil, mas vamos continuar. Eu trabalhava no Canil com o Sargento Heidmann, com o Soldado Machado, com o soldado que agora é da reserva, o Sargento Altamir, né, o Seu Preto, que é um baita de um policial também. E a gente, o Sub-Heidmann, ele fez um levantamento estatístico. A gente tinha uma média aí de 11 assaltos por dia. Sim. Em Itajaí, em 2009, 2010. Assaltos violentos, diga-se assaltos à mão armados, exatamente. Não o furto, ou aquele roubo, na faquinha, passou na corrida e catou a bolsa de alguém. Sim. Não, é assalto à mão armada. O pessoal armado, com alguns assaltos com disparo de arma de fogo. Então estava assim um período bem crítico. Que é para levantar dinheiro para a facção. Exatamente, porque todos os faccionados tinham que pagar pau para poder entrar, né? Então a gente trabalhou demais esses 2 anos. E o que aconteceu? Junto com o setor de inteligência da Polícia Militar, até se eu não me recordo, era o Major Rodrigo De Vitz, que estava no setor de inteligência. Né? Então a gente fez um trabalho em conjunto ali e a gente resolveu o seguinte, né? Organização criminosa, a gente não vai conseguir evitar. Isso aí é inevitável. Vai ter em tudo quanto é lugar, o Itajaí não ia deixar de ter. Mas dominar a cidade, não. Dominar a cidade, não. Aí nós fomos para a guerra. Entendeu? E o que aconteceu? Muitos confrontos. Né? Anos anteriores, digamos que Itajaí ali tinha uma média de confronto armado em que os confrontos com óbito dali ali entre 8, 10 por ano. E depois chegou a ter esse ápice de
3 ou 4 vezes mais o número de confrontos com óbito. Aí, 2009, 2010, foi aí que passou para 30, 40 óbitos por ano. De confronto a polícia, principalmente com a facção. Confronto de polícia e bandido. E bandido. Né? Em que momento vocês realmente tomaram pé de que havia uma guerra que não era velada, que havia uma guerra ostensiva contra os policiais do 1º Batalhão? O que aconteceu? Em que momento que tu falou assim, agora não dá para ficar, agora a gente vai ter que ir pra rua e a gente vai ter que resolver com a inteligência, com o tático, com o comando, não dá mais para ficar. O que aconteceu? Porque, assim, acredito que não foi velado, né? Não foi uma coisa, não era nada escondido. Acredito que houve uma ostensividade mesmo da facção de embate, né? Ao 1º Batalhão mesmo. Exatamente isso que foi o que aconteceu. Eles não quiseram que ficasse no anonimato. Certo. Uhum. Né? Eles chegando. Uhum. Tipo assim, ó, estamos aqui, nós somos uma facção criminosa, nós vamos dominar essa porra toda aqui. Se bater, a gente vai confrontar. Exatamente. Né? E o que a gente fez? Quer vir, vem. Mas firma que é pau. Porque nós estamos aí pra guerra. Mas em algum momento vocês tomaram essa decisão. Isso. E qual foi esse momento? O momento em que começou a ter os taus chamado salve. Sim. Né? Vão dar um salve em Itajaí. Atentado contra agentes prisionais, policiais civis e militares. Uhum. Só que não foi só isso que foi descoberto pela inteligência, pelos grampos telefônicos, escuta, denúncia, o X9 avisando, né? Os caras fizeram uma lista pedindo a cabeça de policiais. Uhum. Né? Essa lista foi publicada no jornal, salvo engano, né? Quando vocês recuperaram, né? Essa lista foi publicada num jornal lá da cidade de Itajaí, né? Citando o nome e, se eu não me engano, inclusive o valor que eles estavam pagando para cada policial que eles conseguissem matar. Tá? Nessa lista estava eu, Tadeu, o Heidman, o Sargento Andrade, o Adriano, o Sargento Lessa, que trabalhava em Itajaí, hoje está em Navegantes, né? É outro policial, assim, excepcional. Estava na lista também. Adevânio, Caio, não faz mais parte da corporação, mas também estava na lista. Então, quando saiu essa lista e a gente realmente... Aí caiu a ficha. Eu digo, porra. Gente, tudo cliente. Os caras... é tudo cliente, né? Tudo cliente. Não tem como não ser, né, Mariana? Não tem como não ser. Então, quando a gente viu que essa lista que ela foi publicada, ela foi encontrada lá dentro do presídio, né? Sim. Que os caras estavam realmente querendo vir para cima, aí a nossa vida virou um inferno. Porque o que acontecia, né? Era um ligando pro outro, dizendo, ó, tem um carro suspeito na minha casa. Se protegendo. Então, eu fiz campana na casa do Tadeu, tá? Quando o salve era para ele. Sim. Né? O Tadeu fez campana na minha casa, fizemos campana na casa do Heidman. A Arizoel, tá? eu acho, né? O Arizoel, que é o Sargento Andrade, né? Participou junto. O Sargento Andrade e o Heidman, eles passaram algumas noites comigo na minha casa, esperando os caras virem para fazer o atentado. Enquanto o Tadeu e outros policiais, a Adevânio, o Caio, nas esquinas, com o carro paisano, né? Guardando ali, vigiando a minha casa, né? Para que não acontecesse nada com a minha família. Né? E essa proporção ela é tão grave, porque assim, ó, quer vir para cima de mim, vem, cara. Pode vir, não tem medo. Entendeu? Pode vir 1, 2, 3, pode vir 10, não tem. Eu vou morrer? Se vier 10, vou. Mas vou levar uma meia dúzia comigo. Sim. Né? Eu não vou sozinho. Né? Então pode vir. Mas quando envolve a família. Aí é problema. Entendeu? Quando envolve família é problema. Tá? Nunca me acovardei por conta disso. Sempre mantive o foco que o meu dever é combater o crime. Né? Mas tu tem a tua família? Tenho. Mas daí eu vou ser bem sincero pra ti, Mariana. Vagabundo também tem família. Tá? Eu choro se eu perder uma esposa, mas o vagabundo também vai chorar se perder uma mãe. Tá? Porque daí, assim, ó, aí chega num ponto, né, que não tem mais limite. Sim. Né? Então, existe até uma regra, um código de honra
digamos assim, em que não se mexe com família. Não se mexe com família, exatamente. Não se mexe com família. E foi né? o que o PGC fez naquela época, né? Fez. Ele chegou exatamente na família, né? Chegou o ponto, assim, o ponto mais grave para mim e para o Tadeu, tá? O ponto mais grave foi uma denúncia anônima que caiu em Florianópolis. Os caras falando que ia sequestrar meu filho. Sim. Né? Aí meu filho... Quantos anos tinha teu filho naquela época? Porque hoje já tá, né? Já é um homem feito, mas... Hoje é adulto, né? Mas ele era criança, era época, criança, ele tinha 8, 9 anos, Sim. né? Se tivesse isso ainda, podia ter 7. Eles ameaçaram sequestrar e matar o meu filho, né? Sequestrar e matar a namorada do Tadeu. Sim. O Tadeu contou aqui essa história, disse que inclusive ficou sem a namorada. Perdeu a namorada. Perdeu a namorada, né? E eu quase perdi a família. Sim. Porque a minha mulher achou aquilo ali inadmissível, sim, né? Sim. Eu disse, como que eu vou viver contigo? Com esse risco, né? O tempo inteiro. Exatamente. Aí ela queria vender a casa, queria ir embora de Itajaí, queria que eu pedisse baixa da polícia, e morar em outro lugar, ser qualquer outra coisa, menos policial militar. E assim, foi uma guerra para convencer ela a ficar do meu lado, né? E tentar explicar a situação, que era uma fase que estava acontecendo, né? Mas envolve sogra, envolve mãe, envolve pai, envolve meus irmãos, envolve meus primos, envolve todo mundo, né? Mas esse fato específico dos caras dizer que ia pegar e matar o meu filho foi o momento mais grave da minha vida, entendeu? Foi o momento mais grave da minha vida. O que aconteceu junto com o setor de inteligência, a gente conseguiu descobrir quem eram os caras, né? Os caras, inclusive, eram daqui de Florianópolis e Biguaçu, né? E quando a gente conseguiu saber bem certinho o dia que eles estavam lá em Itajaí para pegar o meu filho, que era para ser o dia D, né? A gente conseguiu fazer a abordagem, eles tentaram confrontar com a gente e mandou eles para o inferno. Matamos os vagabundos, né? E ali foi dado, então, o recado, o recado que foi dado para o PGC, que Itajaí não se rende ao crime organizado. Mas o dia que vocês fizeram essa abordagem tática, eles estavam na cidade para cumprir o que tinha sido interceptado pela agência. Exatamente. E teu filho chegou a ser escoltado para a escola, uma criança de 8 anos andando de colete balístico. Teve todo esse aparato para poder proteger. Exatamente. Até que vocês se organizassem para realmente conseguir fazer que a daí abordagem. O pessoal já estava, né, em cima. Foi um fato que movimentou a polícia militar no modo geral, porque quando chegou essa denúncia, ou como que um policial militar, né, tá correndo o risco agora de perder o filho, né? Então foi colocado o setor de inteligência de Florianópolis, de Itajaí, de Navegantes, Central, né? Todo mundo trabalhou em prol ali da proteção da minha família. Sim, tá? sim. Então, é outra diferença, né? Nossa instituição do crime organizado. Nós somos irmão de farda. Sim. Nós somos irmão, né? Um não abandona o outro. Não, né? Ninguém se soltou, na verdade, naquela época. Ninguém se soltou. Né? Foi assim, ó. Ali deu para perceber que realmente eu nasci para ser polícia, né? e que não existe arrependimento em ser policial militar. Sim. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho de ser policial militar, né? Porque eu sei que eu posso contar com meus irmãos de farda, né? Que são pessoas estranhas, né? Não são familiares, não são parentes, são amigos, né? Amigos de verdade, né? Então ali eu percebi assim, como nós somos fortes, né? Como nós somos fortes. É que esse sentimento de pertencimento, ele ultrapassa, né, a esfera pessoal. Ela é pessoal, ela é profissional, ela é emocional, é um vínculo de vida todo, né? De vida exatamente. Toda, né? Eu lembro que nessa época todo mundo se protegeu. Sim, quando o Tadeu saiu escoltado, ele contou isso aqui pra gente aqui, quando ele saiu escoltado da casa dele, foram vários policiais se revezando na escolta. Sim. Da mãe dele, depois dele, depois para ele poder sair para fazer uma corrida ele tinha que ser escoltado, e a situação do teu filho sendo esperado por viatura na porta da escola era uma coisa que pesava muito, e eu me lembro que nessa época eu estava grávida, então isso mexeu muito comigo. Uma, pela proximidade que a gente sempre teve, e isso mexeu muito. E eu sofri um atentado desse.
né? Eu lembro. Na época, o meu marido estava na agência de inteligência e eu estava com o carro dele e passando por um determinado local ali de traficância, que era a rota para BR, o meu carro foi alvejado. Eu lembro, se eu não me engano, eu estava de serviço. Sim. No dia e... Era de manhã e foi alvejado exatamente... E foi, eu lembro que eu lembro do ano, né? Eu lembro da época que foi isso. Então, eu fui uma das familiares, né? Das esposas que foram vítimas, né? Que todo mundo estava na mira dos caras, todo né? mundo estava na mira. Todo mundo estava na mira exatamente. Dos caras. Não era... Foi muito tenso. Exatamente, foi bem isso aí mesmo, né? E eu lembro desse fato ocorrido, né? Tu estava gestante, né? A gente fez uma mega operação, cara, naquela região ali onde eles atiraram no teu carro ali, né, para prender o pessoal. A gente foi feito várias prisões, foi apreendido várias armas de fogo, né, e a gente deu a resposta para vagabundagem. Mais uma vez, né? Exatamente. Não fica nada em branco, nada passa batido, né? É igual mexer com um abelheiro. Né? Quer mexer com a polícia militar, descobre uma polícia militar que não seja tão aguerrida igual a nossa, porque nós somos fogo na roupa, cara. Essa época, assim como o sargento Tadeu também contou pra gente, e ainda, apesar de eu já ter feito o convite, ainda vamos trazer o Sub-Heidman pra cá também, pra tentar fechar essa história aí, de quem participou, né, os protagonistas aí desse momento histórico, né, que tem reflexo até hoje, né, na dinâmica da cidade, né, na dinâmica local ali, de Tijucas até Navegantes, né, isso aí tem desdobramentos até hoje, né, a facção tá lá, ela tá instalada, mas hoje ela não bate mais de frente com a polícia sem ter a certeza de que vai ter confronto. Não, eles não batem de frente. Né? Tem lugar hoje em que a Polícia Militar de Itajaí não entre? Não. Itajaí, as viaturas têm acesso livre a todos os bairros, né? Todas as biqueiras, todas as bocas. Acesso livre que eu digo, não de chegar e entrar na casa dos caras, mas entrar sem medo, né? De passar pelo bairro, o que teve uma época, né? Muito tempo atrás, por exemplo, viatura não entrava no Imaruí. Sim. Né? Ou se entrava era apedrejado, coisa e tal. Isso não acontece mais hoje. Tacavam fogo e não deixava depois a viatura sair. Então isso não acontece, né? E salvo engano, né? Navegantes tinha um problema assim também, né? E foi sanar no bairro São Paulo, né? O pessoal de lá também é um pessoal bem aguerrido, bem encarnado. Né, são policiais excelentes também policiais lá. Fizeram um trabalho padrão lá em Navegantes, não tem mais esse problema também. Então aqui na nossa região aqui a gente não deixa de se criar. E o que é importante, né, fazer o contraponto é porque ao mesmo passo de que há esse embate constante, esse combate constante, né, esse número de eventos críticos diários praticamente, a corregedoria local também processa muito. Então não passa um desses episódios sem que a corregedoria processe, pelo menos para fins de investigação, como é que a ocorrência se deu. Sim. Né? A corregedoria local ali dessa região sempre foi muito atuante. Sempre, né? Sempre. Então não dá para dizer também que os policiais têm livre forma de trabalho não respondem pelos seus atos, né? Respondem. E é uma corregedoria muito atuante. Sempre foi, né? Desde essa época, enfim, né? Sempre foi muito atuante, muito séria. Sempre levou os eventos críticos de forma muito séria. E foram incontáveis processos, enfim, IPMs e procedimentos que vocês responderam. Vários. A gente veio comentando contigo, né? Teve uma época da minha vida que eu estava toda semana aqui na Junta Militar, né? Porque a estratégia até dos bandidos, o que é? É sempre alegar que houve alguma irregularidade na prisão, né? Logo a gente era denunciado ali e respondia um processo, seja por lesão corporal, por abuso de autoridade ou por tortura, pelo crime que o promotor entendesse ali que tinha que denunciar. Então fazia uma prisão de um lado e já vinha o processo do outro. Sim. Entendeu? Então todos os policiais respondem muito processo. Sim. Né? Eu estou afastado da rua desde 2012, ainda respondo processo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é normal. De repente,
pessoal, alguém pode entender que, mas isso tem que ter para segurar o pessoal. Concordo, entre aspas. Tem que ter alguém puxando a rédea ali para o pessoal não se passar. Tem que ter uma fiscalização, isso, né? Exato. Né? Mas tem um contraponto também. Isso é bom. Porque quando abre-se um processo na corregedoria da PM, por exemplo, eles vão apurar os fatos. E a gente sabe que eles apuram, né? A nossa corregedoria é extremamente rígida, a gente sabe disso. E tem que ser mesmo. E são policiais que trabalham ali, já sabem como é que funciona, já conhece cada um, né? E muitas vezes eu me safei de processo na justiça comum por conta do processo... De boas investigações feitas pela corregedoria. Entendeu? Não, tá aqui, tá tudo comprovado, já foi investigado, já foi ouvido, já foi feito o teste disso, teste daquilo outro, coisa e tal. Deus leva para a justiça comum, tá pronto. Tá? Então, assim... Tem aquela visão que a corregedoria existe só para prejudicar? Tem essa visão, esse pensamento de alguns policiais. Mas ela também ajuda. Ela cumpre o seu papel também, ela, né? Exatamente. Perfeito. Numa cidade do interior é uma coisa. É uma cidade onde a gente tem evento e situações críticas todos os dias. A corregedoria é pilhas e pilhas de... pilhas e pilhas. E assim, quem não deve não teme, cara. Se tu trabalhar dentro da legalidade, tu vai responder porque tu deu um soco na cara de um vagabundo, vai responder. Mas tu vai justificar o porquê que tu deu aquele soco na cara do vagabundo. Porque o cara também te deu um soco no rosto. O cara também investiu contra a tua integridade física. Então é legítima defesa. Não quer dizer que tu não possa fazer. Entendeu? Só que tem que fazer dentro da legalidade. Segata, mas tem alguém, sempre tem alguém, eu vou falar de mim, né? Sim. Tu exagera. Sim. Né? Já ouvi isso algumas vezes, eu acho. Já. Então, isso Porra, eu tô trabalhando, o cara vem investir contra mim, né? Pra tentar me agredir, por exemplo. Pô, ele tem que ter café no bule, cara. Porque vai ser pau. Eu não tô nem aí se eu vou responder o processo, se vão achar que foi exagero, se vão achar que foi isso, que foi aquilo. Agora, o cara vem tentar me agredir, o cara vem tentar infringir a minha integridade física, não tem? O cara tem que ser bom. Tem que ser bom, porque eu vou me defender até o último, né? E se ele vacilar, ele vai pra fita. Nem que for na unha. Nem que for na unha. E falando nisso, e como é que depois desse tempo todo de polícia ainda surgiu o Segata lutador de MMA? Cara, isso aí eu vou... Eu já fui assistir uma luta tua. Já? Já, lá nos idos de 2011, 2012, salvo engano, lá na Marejada, e assisti uma luta tua e tinha uma parte da arquibancada da vagabundagem que morre Segata. Né? Sim, e tinha a parte de cá, que era policiada, toda torcendo pelo Segata e fosse brilhante naquela luta. Mas eu fui assistir uma luta tua. Eu tenho disso, né? Quem não gosta, odeia. Quem gosta, ama. Né? Mas como surgiu essa questão? Eu sempre pratiquei arte marcial, né? Desde 1994 eu comecei já com o professor Pedrinho, mas daí depois eu mudei, fui treinar com o professor Lemírio, que é o meu mestre de boxe chinês, né? E participava de campeonatos de boxe chinês, né? Porque eu gostava de lutar, eu queria lutar, né? Independente se eu fosse só apanhar, eu queria estar lá dentro lutando, sentindo aquela adrenalina, né? Do combate. E 2009, né? E eu sempre fui fã do antigo, o MMA era o Vale Tudo. Sim, né? A gente alugava fita cassete lá com os eventos do UFC, né? Onde tinha um Royce Gracie, fanzaço do Royce Gracie, que era um cara de 75 quilos lutando com um cara de 130, 140. E ali foi despertando aquela vontade. Porra, um dia eu quero fazer esse troço aí, cara. Em 2009, né? 2008, na realidade, o meu mestre de jiu-jitsu, o mestre Wesley Santos, né? Falou, tu queres lutar uma luta de MMA, eu consigo pra ti, mas vamos treinar pra guerra, porque MMA é pauleira, cara, não é pra qualquer um. Aí eu olhei pra ele, porra, cara, eu sou polícia, velho, tu acha que eu tenho medo de guerra? Vamos entrar nessa parada aí e já era. E comecei a fazer um treino específico pra MMA, né? Aí em 2009 eu estreiei no MMA com um nocaute de 1 minuto e 20 segundos de luta, consegui nocautear um cara de Curitiba, né? Aí depois já fiz outra luta, eu fiz poucas lutas, mas
porque eu também não vivia daquilo ali, né? Sim, sim. O treino de MMA é um treino que exige muito do atleta, né? Enquanto o pessoal treinava 7, 8 horas por dia, eu treinava 1h30, 2 horas. Sim. 2 vezes por semana, por conta da escala de serviço, porque era escala de serviço, que eu não largava, não ia pedir para mudar de serviço para poder lutar MMA, eu tinha que ficar no operacional, porque a paixão maior é prender vagabundo, né? É fazer o meu serviço. Tinha faculdade, que eu comecei a fazer a faculdade, eu estava fazendo faculdade esse ano, né? E tinha mais os treinos de MMA. Então era... E minha família, casa, filho? Mais família, né? Cachorro, gato, periquito. E era tudo, tinha que dar um jeito de conciliar com tudo, cara. Tinha que dar um jeito de conciliar com tudo, né? E acabei estreando no MMA. E graças a Deus, assim, eu fiz 6 lutas, ganhei 5. Sim. Né? Tu assistiu uma. Então, épica, foi ótima. Todas as lutas que eu fiz ali na região de Itajaí, né? Camboriú e Itajaí, foi nesses moldes aí, né? Metade me xingando. Sim, né? Teve gente que eu fiquei sabendo depois que foi nesse evento de 2011 só pra ver eu apanhar. Só pra ver o Segato apanhar, sim, né? sim. Só pra ver eu apanhar. Dava pra ouvir, E infelizmente saíram decepcionados, né? Porque eu nocauteei também nesse evento de 2011, nocauteei um cara duríssimo, um cara pedreira, né? Os próprios organizadores do evento falaram que eu não ia dar conta de ganhar a luta, porque o cara era muito forte. Mas aqui tem raça, né, cara? Aqui tem raça. Pra pegar na mão, né? E aí eu já vou te fazer uma pergunta que concilia exatamente essas duas coisas. As duas perguntas que eu queria te fazer. Isso de sair na mão, né? De lutar independente de estar armado. Porque tem muito valentão que armado tá tudo certo, né? Mas tirar a arma da mão do cara e já não sabe o que fazer. Vira uma mocinha. Já não tem muita estratégia, né? Eu me lembro... acho que da época que estavas no Canil, Itajaí tinha um cão muito violento, o Hulk. Era o meu cão. Era o teu cão. Era o meu cão. E o Hulk era histórico, né? Histórico. Eu lembro que no 7 de setembro, quando o Hulk passava, ficava aquele... que ele era... Sinistro. Ele era sinistro. O Hulk, ele não precisava nem de treinamento. Ele era um polícia em forma de cachorro. Exatamente. Se passava vagabundo e não abordava, ele mesmo enlouquecia. Ele enlouquecia. Era bem isso que acontecia. Era maior engraçado, assim. Dentro da viatura, sim, ele já começava a pular, latir, rosnar. Pode parar a viatura pode parar e abordar. E abordar que, né? Se não estava premiado ou já tinha passagem, era bandido. O Hulk, ele trabalhou até mais do que o tempo normal para um cão, né? Trabalhou, eu saí do canil, ele permaneceu ainda, já tinha dado tempo dele aposentar. E depois ele se aposentou, né? Isso, aí depois aposentaram ele, aí ele ficou lá mais um tempo, ele já estava velho, né? Então, mas o Hulk, o pessoal ainda dizia assim, porra, Segata, arranjasse um cachorro igual tu, né? Que era encarnadaço. Não, o Hulk era... Eu fiquei com o filho do Hulk, né? O Barak. E o Barak trabalhou na polícia, né? O Barak trabalhou na polícia. Ele começou ali conosco, né? Eu iniciei os treinamentos de adestramento com o Barak. Né? A minha mãe vai ver esse episódio e vai começar a chorar, porque é a minha mãe que ficou com o Barak até ele falecer, né? Que legal, cara. E o Barak era um cachorro sensacional também. Era estilo Hulk. O Hulk, digamos, seria a velha guarda, né? Sim, sim. Era aquele mais truculento, mais ogro, assim. Nós adotamos o Barak, acho que ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, quando a polícia dispensou, né? Ele colocou ele para adoção. A gente adotou, era um Rottweiler também, assim como o Hulk. E ele ficou com a gente até falecer. Até falecer. Mas o Hulk, acho que tem no YouTube até hoje, tem um vídeo do Hulk que ele consegue, o vagabundo se enfia num mangue, numa água, num lago. No rio Itamirim. No rio, e o bicho mergulha e tira o cara pelo pescoço. Aquilo foi assim... Foi. Ele tava na época, quem tava nessa ocorrência, eu tava de folga, mas quem tava nessa ocorrência era o Sargento Wagner. Né? O carioca. Baita gente boa, né? Esse bicho, muito, muito querido ele.
E ele estava conduzindo o Hulk e ninguém estava achando o cara. Ele estava nas margens ali ninguém achava o cara, isso. Né? E já estava até se cogitando, segundo o pessoal comentou depois ali, que ele tinha se afogado, né? Mas o Hulk não queria sair de dentro da água. Ele queria ir cada vez mais para frente, e o Wagner foi indo com ele, foi conduzindo, e do nada ele mergulhou. Ele mergulhou e quando voltou com o cara na boca. Voltou com o cara na boca. Ali achou aquele cão era... e realmente era o cão que era a tua cara, né? Todo mundo fala que diz que o cão é igual ao dono, né? Então, combinou ali o Hulk era impressionante. Moto mesmo, se ele latia, podia abordar. Abordava porque ali tinha. O Hulk, numa abordagem, tá? Eu tava com ele, a gente foi abordar, o cara tentou sair, fugir de uma barreira, eu tava na ponta da barreira, né? Ele pulou na moto, derrubou o cara da moto, né? E o cara, quando levantou para tentar correr, já não conseguiu mais. Já ficou na boca dele, né? E ali era uma boca, né? Porque eu me lembro que ele teve um abordado que depois foi preso por vocês, que ele arrancou um pedaço da perna. Da perna, foi esse aí. Ele arrancou um pedaço da perna do Ficou um buraco na panturrilha. Ficou um buraco. Ele levantou, o cara devia... O marginal lá, o vagabundo, ele tinha a minha altura, um pouco mais pesado que eu. O Hulk levantou umas 3 vezes do chão. O bicho era um monstro. Ele era um monstro. Aí depois que... e ele era tinhoso. Não, tá? Ele tinha um olhar que era não dava nem pra olhar pra ele. Porque eu mandei largar umas 10 vezes, cara, pra ele largar o cara. Porque ele não queria largar, ele queria comer o cara, né? E aí lá na 12ª vez ele largou o cara. Aí algemamos o rapaz ali, tivemos que chamar a ambulância pra levar pro hospital, porque lacerou a perna do bandido, né? E dentro da bis, né? 3,5 kg de crack. Quem decidiu abordar aquela motocicleta foi o Hulk. Eu tenho uma que eu tenho um carinho por ele assim enorme, né? E outra porque eu comecei na advocacia, meu primeiro caso na advocacia militar foi por causa do Hulk. Porque no carnaval, teve uma confusão ali no carnaval de Itajaí, alguém resolveu chutar o Hulk. E aí ele foi pra cima. Acabou não tendo uma lesão muito grave, mas essa pessoa processou o Estado. E depois o Estado chamou a Lídia, o Rocha e o Maihara. E foi o meu primeiro caso no direito militar, foi quando eu fui defender esses 2 policiais, em virtude de uma abordagem envolvendo o Hulk, né? Então, eu tenho um maior carinho por esse cachorro, e até porque, enfim, pai do meu primeiro Rottweiler. Não, então, mas ele era fantástico, ele era sensacional. Teve uma outra situação de uma briga generalizada num jogo do Marcílio, né? E o oficial de dia na época não lembro se era tenente ou capitão, era que seja, né? O capitão Cássio, me chamou com o cão, porque se ele empregasse o PPT na época, teria que usar de tiro de borracha, granada, ia dar muito escarcéu. Muita confusão, né? Por conta daquela briga generalizada, porque a torcida inteira do Marcílio queria invadir para pegar os jogadores, né? E agredir os jogadores. Sim. Aí ele me chamou rapidamente, eu estava com o Hulk. Foi até engraçado que quando ele chegou perto de mim para conversar, o Hulk avançou nele, né? Tive que controlar o cachorro, porque o cachorro era insano, né? E ele perguntou: Segata, tu dá conta de conter esse pessoal com o cachorro? Aí eu olhei para ele assim, ó, deixa para mim. O senhor quer aonde esse pessoal? Aí eu quero todo mundo lá na rua. E eu e o Hulk botamos ali, tinha umas 150 pessoas, né? Botamos tudo pra rua, eu e o Hulk, né? Não ficou um perto, né? Eu, usando uma guia longa, né? Pra ir afastando, e fui conduzindo, foi todo mundo pra rua. Limpamos aquele cenário ali. Ninguém ficava perto dele, né? Então o cachorro era top. Não, ele era. Era top. Ele era. O cachorro era top. Ele era mesmo. Depois ele teve os 2 filhos dele que ficaram, né? O Barão e o Baraque, né? Depois o Baraque ficou comigo. E o Barão, acho que depois trabalhou muito tempo também na polícia, e depois ficou com o Machado, né? Ficou com o Machado, né? Mas desculpa te corrigir, mas o Barão não era filho do... Ah, não era filho do Hulk. O Barão veio de presente pra nós na enchente. É verdade. Ele veio de presente pra nós na enchente. Aí o
hoje sargento, né? O Machado pegou ele, fez toda a parte de adestramento básico, depois de ataque, né? De e ele guarda ficou, e proteção. Trabalhou bastante tempo, né? Ficou. O Barão também era um baita de um cachorro. Era um baita cachorro. Um baita de um cachorro. Não era tão... Não era tão... C4 mas igual o Hulk, era diferente, né? Mas era um baita de um cachorro também. Segata, qual o momento, assim, que te trouxe mais, deve ter tido vários, mas assim, tens algum momento em específico que consegues lembrar de gratificação, de sentimento de que vale a pena, de que valeu a pena? Porque se vale a pena eu vou te perguntar depois, mas houve algum momento em que tu realmente tenha sentido muito orgulho daquilo que tu faz? Teve um momento específico, e inclusive inédito, no estado de Santa Catarina, né? Eu e o Machado, a gente fez uma apreensão de droga, né? Mas não foi simplesmente assim só uma apreensão. Começou com uma abordagem simples, né? Uma tentativa de fuga, um encontro de, se eu não me engano, era meio quilo de maconha. Aí depois demos continuidade às diligências, né? Chamamos apoio e acabou que a gente chegou a quase 30 quilos de maconha, né? Então demorou assim umas 4, 5 horas a ocorrência, mas a gente não desistiu em nenhum momento. Usamos o cão de faro nessa ocorrência, né? Teve dano em viatura por conta de o cara tentar fugir. Ele bateu contra a viatura para tentar danificar a viatura e fugir, né? E moral da história, a gente conseguiu fechar com chave de ouro, né? E claro que no nosso meio ali todo mundo vem parabenizar, vem reconhecer o teu esforço, o teu trabalho, né? Mas às vezes tu queres um reconhecimento a mais, né? E nessa ocorrência veio o reconhecimento a mais, né? Ela veio em forma de um ofício de agradecimento do comandante-geral para o meu pai e para o pai do Machado. Então, segundo o comando do batalhão na época, é uma coisa que nunca havia acontecido na história da Polícia Militar. Eu particularmente também não me lembro desse registro. O comandante-geral parar o que está fazendo, né, e fazer um agradecimento, né, pelo serviço prestado ao pai do policial, né? E isso eu tenho guardado lá em casa num quadrinho especial. Foi um momento assim que eu realmente fiquei hiper feliz, né? Sim. A minha mãe e meu pai não entenderam nada. Eles disseram, pô, mas é para ti de uma ocorrência, mas veio pro teu pai. Por que veio pro teu pai? Né? Então foi um reconhecimento da parte, né, da instituição, né? Sim. Por meio do comandante-geral, que eu fiquei muito feliz, assim. E cada vez que eu olho o quadrinho lá, eu me emociono, porque com razão. Não é sempre que a gente tem esse reconhecimento. Segata, desde que a gente estreou o podcast, o teu nome foi chamado, aclamado, foi, enfim, né? Todo mundo que do meio policial conhece, sabe o ícone que existe em volta do teu nome, mas eu te perguntei quais ocorrências e quais fatos ajudaram a formar, né, o Sargento Segata. Mas eu vou te perguntar pra gente encerrar e sei que vão pedir, assim como pediram do Tadeu também, e pediram do Ramos, sei que vão pedir segunda rodada, mas enfim, a gente tem que de alguma forma encerrar, mas quem foram as pessoas, né, além da tua família, que sei que é tua base forte, mas quem foram as pessoas que formaram o Sargento Segata? Cara, não tenho como deixar de mencionar o cara que... Porque quando eu entrei na polícia, não tinha ideia do que era ser um policial. Então, eu não posso dizer que assim, não, sempre quis ser policial militar. Não aconteceu isso comigo, né? Mas o cara que me mostrou o que é ser um policial militar e que fez eu criar uma paixão pela Polícia Militar foi o meu monitor da Escola de Soldado, né? O Soldado Pontes, que inclusive é outro cara que foi o único soldado a ser monitor de uma escola de formação de soldados, né? Da Polícia Militar, né? E na época que eu entrei na polícia, o Soldado Pontes, ele era referência no batalhão. Ele era tido como o cara mais top do batalhão. O Sargento Tadeu também mencionou ele também. Em todos os quesitos. Ele era o cara simplesmente... O cara a se espelhar,
né? Então, foi ele que mostrou o caminho assim, ó, Segata, isso é ser policial militar, é assim que vai ser, né? E claro, daí depois de formado, né, eu não posso deixar de mencionar os caras que me ensinaram a trabalhar, que é o Subedenilson, o Sargento Tchaika, né? Mas daí tem mais um monte de polícia que passou pela tua vida. Que passou, que assim, ó, se eu for elencar agora, né, vai acabar esquecendo alguém, vai ficar vou acabar 15 esquecendo, minutos. exatamente. Então, assim, o pessoal que trabalhou comigo no GOI, né, uns nem são mais policiais, né, outros já estão aposentados, estão reformados, né, o pessoal que trabalhou comigo no GRT, Sim. né, o pessoal que trabalhou comigo na Rocan, eu também trabalhei um tempo no pelotão de motos, né? O pessoal do Canil, tá? Esse cara que eu vou falar agora, eu posso falar, que eu sei que os demais não vão ficar chateados de eu mencionar só ele, ou ele mais alguém, né? Que é o Altamir, tá? Pensa num cara que... É o cara assim, ó, que tu tem que se espelhar como operacional. Sim. Entendeu? Ele tem, assim, ele é um cara extremamente honesto, né? Incorruptível, tá? Aguerrido, um cara encarnado, um cara do bem, né? Então eu trabalhei muito tempo com o Altamir no Canil, né? O próprio Machado, o Sub-Heidman, aí vem o Sargento Andrade, que estava na lista ali dos que era para ser assassinado, né? O Adevânio, um baita no cara, Sargento Assi, meu, nem vou falar mais, desculpem o pessoal que eu não mencionei, né? Mas todos aqueles que fizeram parte da minha vida, eles têm um pouco de contribuição naquilo que eu me formei. Sim, né? naquilo que você se tornou, né? Exatamente. Nisso que hoje eu sou o que sou por conta disso, sim, né? Sim. Por conta deles, né? Sim. Não seria sozinho, Sim. né? A gente não consegue essas coisas sozinho. Então, já fica o meu agradecimento do fundo do coração a todos os policiais que fizeram parte da minha vida e que fazem parte ainda, né? Eu não estou mais no operacional hoje, mas de certa forma eu ajudo, eu faço das tripas o coração para ajudar quem está na rua, que eu trabalho na central de emergência hoje como despachante de ocorrência, né? Então, tudo que eu posso, eu faço, né, em prol dos policiais que estão na rua. Porque acho que não teve alguma coisa que aconteceu que tu já não tenhas passado por aquilo, né? Então... eu já passei por bastante coisa, assim, então eu consigo auxiliar nesse ponto também, né? Ó, nessa situação, faz assim, faz assado, não comete isso, não faz aquilo, né? E o pessoal, eu sinto, assim, que o pessoal gosta, entendeu? Eu tenho um jeito mais carinhoso, o tratamento, eu trato todo mundo com devido respeito, porque eu acho que ninguém entra na polícia militar rapaz pequeno. Sim. Né? Todo mundo que entra lá já é adulto, então ele está trabalhando, tem as suas dificuldades, então tem que ter um tratamento bom, tá? Com respeito, com dignidade, né? E educação, né? Sim. Educação. Ainda mais quando vem de um superior, né? Principalmente quando é o superior, né? Mas eu trato todo mundo com a mesma educação, mesmo respeito, né? E o pessoal gosta disso. O pessoal, eu sinto que o pessoal gosta desse tipo de tratamento, dessa maneira que eu trabalho, assim. A PM de Santa Catarina é uma polícia diferenciada? Em todos os quesitos. Todos os quesitos. Eu não posso nem reclamar, Mariana, tipo assim, ó, que eu tive algum episódio desagradável ou completamente injusto, não tem? Nem com os pares, né? Os praças, e nem com o oficial. Sim. Pelo contrário, todos os oficiais que passaram lá pelo batalhão, todos eles, sem exceção, sempre chegaram em mim, me elogiando pelo serviço que eu prestava, né? Claro que teve um oficial até que veio me criticar, dizendo: Segato, tu tens um problema que não é um problema grave. É um problema que se a metade desse teu problema tivesse em todo mundo, Itajaí não tinha mais crime. Tu quer trabalhar demais. Sim. Né? Mas só conselho bom, só visando o meu bem, entendeu? Então eu não posso reclamar de nada, assim, do batalhão de Itajaí, da polícia militar de
uma entrada de concurseiro, né? Aquele cara que não quer ser polícia porque ele quer ser polícia, ele quer vir para PMSC porque ele quer ser polícia. Não, porque ele é concurseiro, né? Exato. E aí abriu a vaga e ele passou. Exato. Então, enfim, é visada. A PMSC ela é visada pela qualidade, pela excelência, pelo salário que não está num dos piores do país, né? Pela excelência dos oficiais, da tropa, enfim, né? Qualidade de vida daqui do estado. Mas qual o teu recado para quem quer vir para cá? Para quem quer trabalhar na Polícia de Santa Catarina? Cara, eu penso que para entrar na Polícia Militar já deveria ser um teste vocacional. Entendeu? Para evitar esse tipo de pessoas que se aventuram na Polícia Militar, né? E acabam, às vezes, deixando de fora aquela pessoa que tem a vocação. Então, deveria ser vocacional. Mas, mesmo assim, quer vir para a Polícia Militar? Vem. Mas tu tem que vir sabendo do seguinte, tá? Não é fácil. Não é fácil. E mesmo que tu não seja aquele cara encarnado, tá? Mesmo que tu não seja um Segata, um Tadeu da vida, de ir lá buscar o vagabundo e caçar o bandido para fazer o negócio acontecer, uma hora ou outra o vagabundo vai aparecer na tua frente. Sim, sim. Entendeu? Aí a diferença daquele que está sempre caçando, está sempre alerta, está sempre disposto a entrar numa guerra, e aquele que fica se omitindo, né? E não quer saber de incomodação, quando o bicho pegar pro lado dele, ele não vai saber o que fazer. Aí pode acontecer 1000 coisas. Ele pode ser só xingado, ele pode ser agredido, ele pode ser morto. Tá? Eu, do meu jeito, não vou morrer. Não de bobeira. Sim. Né? Agora, aquele cara que se omite, que não quer se incomodar porque fez o concurso só para estar ali estabilizado. Porque assim, ó, é cômodo. Claro. Entendeu? Eu fazer um concurso, entrar na Polícia Militar, pedir ali, conseguir um setor para trabalhar meio período ou uma escala diferenciada, não se incomodar com bandido, não ser processado, não gastar com um advogado, não gastar com um remédio, não gastar com um médico, entendeu? Para ganhar o que a gente ganha, tá bom. É um salário excelente. Agora, vai trocar tiro com vagabundo. Vai sair na mão com vagabundo. Vai ser processado, vai ser condenado. Né? Vai ter que correr atrás da máquina. Lidar com isso aí dentro o salário, de casa, enfim, né? Influencia tudo, entendeu? Estraga tudo a tua vida. Por exemplo, a gente não tem vida social, cara. Não tem vida social. Eu não saio... Agora que já estou quase 10 anos afastado da rua, né? Eu ainda saio no bairro, dou uma voltinha com a minha esposa, vou na casa da minha mãe, coisa e tal. Mas quando eu estava na rua, eu não saí dentro de casa. Sim, não tinha como sair. Não tem como ir fazer um lanche com a família, não tem como ir... eu não ia no mercado com a minha família, eu não ia no shopping, eu não ia em lugar nenhum. É um cara antissocial. O meu ciclo de amizade era os policiais militares. Sim. Só isso. Então, quer vir para se omitir, mas sabe que uma hora ou outra o bicho vai pegar pro teu lado. Certeza. Porque tu vai ter 35 anos para puxar, né? A menos que tu faça outro concurso, saia, coisa e tal, é um a menos, né? É um a menos. Agora, quer vir para ser o policial, também saiba que a tua satisfação pessoal vale a pena. Pelo salário, não. O salário não vale a pena. Qual o salário que paga o risco de tu tomar um tiro na cara? Sim. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, opa, é a tua vida. Qual é o salário que paga o teu filho, né? Exatamente. Ou a tua integridade física, toma um tiro na coluna, fica paraplégico, tetraplégico. Sim. E aí, o que paga isso? Nós tivemos aqui, né, já um convidado que veio contar exatamente isso. Ele teve a perna amputada num confronto. Então, e aí? Então é complicado. Então, quer vir para a Polícia Militar? Venha, mas venha com vontade de ser policial militar. Porque daí o negócio flui, né? Para mim, eu acho... é mil maravilha Polícia Militar. Eu amo ser policial militar, né? Se tu pudesse voltar com um emprego melhor, Segata, eu ia escolher a Polícia Militar. E faria tudo de novo, cara. Era o que eu ia te perguntar agora. Se você faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Claro que a gente cria experiência de vida, né? E talvez mudaria uma coisinha filtros, aqui. Né? Exatamente, né? Para não se incomodar tanto quanto eu me incomodei
com bandido, com processo, com coisa arada, mas eu não mudaria nada, cara. Faria tudo igual. Valeu a pena? Com certeza. Vale a pena? Para mim, vale. Para mim vale a pena ser policial militar. Para mim vale a pena confrontar com vagabundo, vale a pena matar vagabundo, tá? Vale a pena descer além em bandido, tá? Bandido não tem respeito com ninguém, pô. Não vão dar rego para vagabundo? Não dá rego para ninguém, não. Tá? Vagabundo tem que se fuder. Essa é a tocada do negócio, entendeu? Vagabundo tem que se fuder. Tá, então valeu a pena? Valeu. Vale a pena? Pra mim, vale. Ah, mas tu não tá mais no operacional, Segata. Tu não contribui mais. Como que não? Eu desenrolo um monte de coisa lá onde eu trabalho. Ajudo um monte de policial na rua. Consigo resolver um monte de ocorrência. É referência até hoje, né? Exatamente. As suas histórias, elas são contadas e são perpetuadas mesmo depois de 10 anos, né? Então, valeu a pena? Claro que vale. Vale a pena 100%. 100%. Segata, eu sei que assim como outros que passaram por aqui, vão pedir segundo round contigo, vão pedir episódios, vão dizer que esquecesse de mencionar tal BO, tal história, mas é muito, muito tempo de vida que tens para contar, e a gente tem, né, pouco tempo aqui para conversar, mas eu quero agradecer demais a tua presença, né, demais, é uma presença que a gente já estava tentando te trazer aí algumas semanas, aí a nossa agenda ficou tumultuada e depois teve feriado, mas te agradeço imensamente, é um prazer, sou extremamente, né, leal à tua história de vida, à tua história como policial, sempre que me perguntam, né, sobre o Sargento Segata, meu olho sempre enche de lágrimas, porque tem coisas que envolvem lealdade, envolve, né, família mesmo, que a gente sabe, né, quem está nos ouvindo e está nos vendo, sabe o que a gente passou. Muito obrigada pela tua presença, eu espero realmente que tenhas o restante aí da tua vida na PM com o mesmo sucesso que teve até agora. Te desejo vida longa, próspera, doce e um caminho sempre de luz. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que o pessoal vai vibrar aí lembrando das tuas histórias. Muito obrigada. Mariana, não tem nem palavras para te agradecer. Imagina. Tá? Pelo carinho, pelo respeito que tu tens comigo, que tu sempre teve, né? A gente tem essa ligação aí de parceria, né? De irmandade, né? Então eu te agradeço do fundo do coração essa oportunidade de ter vindo aqui, contar um pouquinho da minha história, né? Como tu falou, o tempo é curto, tem muito mais história para contar, tem muito mais coisa para dividir, para compartilhar, né? Mas nesse momento eu acho que ficou legal, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Muito feliz mesmo. Eu te desejo também tudo de bom, obrigado. Tá? Muito sucesso com esse canal, com esse podcast, que ele vai bombar, que eu já tô ligado, né? Que pela tua pessoa só vai vir cara top aqui, né? Não vai ter o mais top, o menos top, todos são top. Então, cara, sem palavras, tá? Sem palavras. Eu tô honrado, tá? Muito obrigada. Com esse convite. Muito obrigado. Muito obrigada.